quando terminou 2025, todos nós dizíamos, tem que começar o gauchão com o Thiaguinho ao lado do Arthur. Né? Então o que ele fez? Colocou o Thiaguinho ao lado do Arthur. Os primeiros jogos contra os times... Na verdade, a ideia foi dele até. Né? Não, mas o debate de quem acompanhava o Grêmio, e nós dizíamos, o Thiaguinho tem que jogar o gauchão, porque a hora dele ser avançado é o gauchão, não é no Brasileirão contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele fez isso. Bom, aí a partir disso, ele tinha a opção para meia, o Cristaldo, porque o Monsalve machucou e porque o meia não foi contratado. Ele botou o Cristaldo. Ele goleou a Avenida com o time titular e goleou o São Luís. Aí ele foi pro Grenal com essa ideia. Não funcionou no primeiro tempo. O Inter foi melhor, embora o placar de 1-1. Aí ele partiu para uma segunda ideia. Lembrando que no Grenal o Noriega estava de zagueiro, porque o Gustavo Martins tinha tido a fratura na boca. Então o Noriega já estava como zagueiro, ele não tinha o Noriega para meio, botou o Dodi. A solução do Edenilson, que a gente concorda não ser a melhor, mas ele tentou o jogo assim. Aí eu acho que o erro dele foi, no Maracanã, repetir o Edenilson, Dodi e Arthur, que não tinha funcionado no segundo tempo do Grenal. Jogou com linhas no Maracanã, com linhas muito baixas. Com linhas mais baixas, que talvez tenha sido uma ideia dele assim, vamos lá, tá desenvolvendo o trabalho, né? Não deu certo no Beira-Rio. Isso que me chama a atenção, Munari, tu que tem mais experiência com esse tipo de trabalho, e eu e o Guerrinha, por exemplo, a gente defende uma linha um pouco diferente. O Diogo acho que caminha mais pro nosso lado também. Tu acha normal ele testar trabalho na estreia do Brasileiro? Não, mas eu acho que não é que... É porque o que ele tinha feito antes não tinha funcionado no Grenal. Eu acho que a gente está aprendendo com ele. É que ele testou no Grenal. Não é que ele testou no Grenal. O primeiro desafio de alto nível ele perdeu. Aí ele tinha duas opções. Repetir aquilo, só que ele não ficou convicto de que estava funcionando. Ele tentou uma segunda alternativa que deu errado. Todo mundo concorda. Aí ele vai contra o Juventude, que é o jogo que ele não pode usar os titulares. Então ele começa com o time reserva, com o Noriega de volante, e no intervalo ele faz a troca quando entra o Arthur e Monsalve, e ele explica, eu queria testar o meio campo com os três. Só que o Arthur é expulso. Então assim, nessa sequência de jogo, de início, ele não conseguiu ainda ter uma ideia pronta em campo. Para mim, e aí respondendo até a questão do nadar de braçada, o Grêmio está tateando mais do que o Inter. O Grêmio está tateando muito. O Grêmio não tem ainda uma ideia. O Grêmio, César, faltam 3 peças aí, entendeu? Para ser um time competitivo, um time capaz de brigar por alguma coisa. O Grêmio precisa de um lateral direito com saúde. Sim. Isso aí não é que o Marcos Rocha não seja bom jogador, mas não tem saúde. Não, a gente dizia o ano passado, lembra, Guerrinha? Ele veio para ajudar no ano passado, mas esse ano precisa de um outro. Precisa de um número 5, não tem. Está atrás, né? Não tem. E precisa de um número 10, que também não tem. Pode ser o Monsalve. Então, o Grêmio precisa de 3 peças, e 3 peças decisivas, importantes, porque o lateral é o desafogo. O volante para defender a zaga nem se fala. Um nome tem que ser um nome importante, tem que ser um jogador qualificado. E um criador de jogadas pro centroavante, que é matador, porque tem a melhor chance de fazer gol. O Grêmio não tem 3 peças importantíssimas, precisa contratar. Senão vai ser tá na mão do Arthur. Se o Arthur não conseguir jogar, porque agora pegaram a mania de botar um cara sempre em cima do Arthur, e aí como é que fica o Grêmio? Fica prejudicado. Eu só fico com a sensação, Vaguinho, ainda do Luiz Castro, que o Munari, que parece que talvez para cada uma das ideias que dissesse que ele tá fazendo, eu acho que é um pouco isso, assim. Aliás, se for isso aí, ele está fazendo vários testes, testando várias ideias, e depois ele vai parar e pensar, não, agora eu vou com essa aqui. Tá bem, é uma decisão, é um conceito, entendeu? E a gente às vezes até exige dos treinadores isso, né? Olha, não chega com um projeto pronto, tenta se adaptar ao que tem no elenco e tal. Só que eu acho que ele troca demais, assim, com relação à ideia, entendeu? Olha, eu quero jogar com o Thiaguinho e Arthur, aí joga uma vez, não funcionou, troca. Aí não, agora eu vou ainda tentar com outro, com volantes alinhados, sem o cara posicionado, mas tirar o perfil do Thiaguinho e colocar Dodi e Edenilson. Aí não dá certo, troca de novo. O meu receio são essas trocas, assim. Como é que ele vai ter certeza que uma ideia Mas rigorosamente é uma troca mais drástica, não é? É do Grenal pro Fluminense. Porque depois não é mesmo time, né? Então, eu acho que a superioridade do Inter, ela é muito grande, né? E eu não vejo só como teste o Grenal. É muito grande. Então eu não sei se é tão incomum, tão anormal, tão emblemático assim de ter mudado ali. Ficou exposto o time com o Thiaguinho e o Arthur. E vamos combinar, o pós-Grenal. Todo mundo sabia. Desculpa, mas depois das trocas também. Ficou exposto também sem Thiaguinho e Arthur, né? Mas aí que tá. Mas por isso que eu acho que contra o Fluminense ele monta os 3 do meio, mas a postura do Grêmio, o Grêmio marcou muito mais atrás do que no Grenal.
Então eu acho que a reação pro Fluminense, eu acho que o Fluminense foi um jogo assim, não posso perder esse jogo. Então esse jogo eu vou abrir mão de tentar ter a bola, de tentar atacar. Hoje eu tenho essa leitura. Pra recomeçar contra o Juventude. Hoje eu tenho essa leitura. E para mim o jogo do Juventude pro Grêmio, eu vi ontem muita gente falando, o jogo do Juventude pro Grêmio não tem nenhuma relação com o resultado. Ele não jogou pelo resultado. Ele fez testes no jogo. Ele não jogou. Não é, o termo de jogar pelo resultado todo Sim, mundo joga pra ganhar. Claro. Tá? É isso, ele se preocupou em montar o time dele ele montou, aí ele foi pro segundo tempo. Mas aí por que ele botou o Amuso? Exatamente por isso. Tá, mas e o Vini da Pose? Pra isso. Pra ganhar também. Não, porque o movimento do Vini da Pose é completamente diferente do movimento do André Henrique. Tá, mas completamente diferente. Lá contra o Guarani de Bagé. Também é a mesma coisa. O Vini da Pose entrou pra ver o movimento dele lá no gramado, lá da Pedra Mão. Não, talvez lá não. Agora, esse jogo contra o Juventude é um jogo de teste do Grêmio. Mas eu acho que todos os jogos de todos os clubes da temporada, os iniciais, são para fazer teste. O Inter, o Pesolano achou o time, achou o modelo de jogo, e tem mérito nisso, sem dúvida, mas também porque não tinha opções, né? Mas tu tem mais certeza... O Pesolano tinha 11 jogadores. O que eu faço com esses 11 jogadores aqui? É o meu esquema de jogo aqui. Se for uma conversa entre tu tem muito mais certeza do time titular do Inter do que do Grêmio. Tá, mas muito o Pesolano tem uma medida do Pesolano porque não tem opções. Agora, pode ser por isso. Agora, por exemplo, a gente discutiu hoje de manhã. O Pesolano só tem 11, hein? Agora ele tem 12. Agora ele tem o Alejandro. 12, ok. E aí faz o quê? O Munari já quer botar o cara no banco de reservas. Hoje, no comentário, os Esportes ao meio-dia, diz que ele é reserva do Borré. Que cara eu tem? Acho que pra iniciar... Tá, vamos pensar uma coisa. O Alan Patrick é titular ou reserva? Titular. O Carboneiro? Titular. O Borré? Titular. Tá, onde é que vai entrar No lugar do Vitinho. Tá, aí o Vitinho que hoje marca como ala numa linha de 5. Eu não sei, aí é que tem que entrar a discussão de o que ele pode fazer. Tu vai ficar bravo comigo, que eu já vi que tu ficou meio bravo ontem no bate-bola. Mas eu vou concordar com o Munari nessa aí. Num primeiro momento, mudar agora, que tu tem uma ideia se afirmando. O jeito de jogar, perdendo ou ganhando, tem uma ideia ali do Pesolano, tu vê claramente. Eu acho que não muda assim semana que vem, mas vira uma alternativa, porque a gente ficou muito tempo ano passado dizendo, será que o Borré não precisa um 9? Que era com 9 ao lado dele, que ele jogou mais no River Plate. Então... Tá, mas como é que foi? Mas aí tu vai tirar o Vitinho, aí vai fazer 4-1-3-2, vai ter um volante, vai ter 2 caras na frente, mais o Alan Patrick no meio. Tu acha que é impossível? Não, impossível não é. Eu acho que jogava assim. O Carboneiro que o Carboneiro não é o Wanderson. Só que na hora de defender, aí o Alan Patrick vai ter que baixar na linha de volante. Se ele consegue fazer isso, tem implicações, né? Senão fica muito aberto. Mas é a primeira vez que ele tem uma outra possibilidade de testar esquema. Tá, mas se a gente for pensar, vamos tentar pensar como é que esse time vai se posicionar, tá? Tem o Alejandro lá na frente. Time com os dois. Com os dois. Aí tu vai botar o Borré onde? Porque o Borré hoje, ele tá jogando como central. Quando o Inter ataca, o Inter faz uma estrutura que tem o Bruno Gomes, mais os 2 zagueiros. À frente deles, 2 volantes, Vitinho aberto pela direita, Bernabé aberto pela esquerda, Alan Patrick e Carboneiro numa mesma linha e o Borré na frente. Tu pode trazer o Borré pra fazer o lado do Alan Patrick, pode fazer assim, Alan Patrick e Borré lado a lado e o Alejandro na frente. Onde é que vai o Bernabé? Virou impossível jogar no 4-4-2. Onde é que vai o Bernabé? Não, pode mais. O Carboneiro. Qual 4-4-2? Tendo Carboneiro, Borré e Alejandro. Tá, mas como é que tu vai marcar pelos lados? É que o grande problema, o que é a grande diferença do futebol? A gente estava vendo semana passada na redação um Palmeiras e Corinthians 99. Um jogo que o Palmeiras fez 4 e o Palmeiras tinha Zinho e Alex, 2 meias, 2 atacantes, e o Corinthians tinha Marcelinho, Zinho, Alex, Paulo Nunes e o centroavante não era o não, nesse jogo era o Asprilla nesse jogo. Era o Asprilla nesse jogo. Tu não precisa nem continuar. Não, mas mesmo assim, o Corinthians tinha Ricardinho e Marcelinho, e na frente era o Luizão e eu acho que era o Edilson. Só que o futebol, ele foi mudando com o tempo, e hoje, como fisicamente todos os jogadores correm muito mais, o espaço de campo diminui.